Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. Bom, essa aqui é a nossa correção do PET, tá? Volume 2. Lembrando que esse PET agora tem 6 semanas, tá? Então, o segundo bimestre, certo? Esse é o PET do segundo bimestre, volume 2. Volume 1 foi do primeiro bimestre. E esse é do segundo bimestre. Então, vamos começar aqui com a semana 1, ok? Então, Geografia. Meu nome é Renato Fernandes, professor de Geografia. Quem não me conhece aí, tá? Prazer. Quem não pegou as outras correções pode pegar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a correção aqui. Semana 1, certo? O primeiro ano, segundo bimestre, ok? Então, vamos lá. Vamos para atividades aqui, né? Atividades. Bom, na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial, são. Então, estou perguntando aqui, olha só, né? Na atual fase da urbanização mundial, né? Os principais tipos de aglomerações urbanas existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana que protagonizam a economia mundial, são, dentro das alternativas aqui, as cidades globais, tá? Que elas atendem todos esses requisitos aqui da questão aqui, tá? Então, 2. Níveis de urbanização baixos não significam pequena população urbana. Olha, interessante. A China, que tem apenas 40% da sua população nas cidades, bom, apenas porque a população da China, você sabe que é 1 bilhão e acertado aí, é o país com maior população urbana do planeta, cerca de 525 milhões de pessoas. As cidades da Índia, um país com menos de 30% da população no meio urbano, abrigam 360 milhões de habitantes. Então, estou falando o quê? Das duas populações mundiais maiores, né? Mais de 1 bilhão de habitantes aí, todas duas, né? Então, por isso que essa quantidade, apesar de ser um percentual pequeno aqui, ó, de população urbana, certo? Representa muito em quantidade, porque a população deles ultrapassa 1 bilhão de habitantes, tá? Então, vamos aqui para a perguntinha. Com a leitura do texto, podemos perceber que o melhor conceito de urbanização é. Então, aqui, alternativa aqui, ó. A. Crescimento das cidades de um país em relação ao crescimento das demais cidades do mundo. Nada a ver, né? Aumento do espaço físico das cidades. Também não. O espaço físico pode aumentar, a população não. Certo? Crescimento da população das zonas urbanas em relação às zonas rurais. Poderia até ser, mas aqui, ó, aumento absoluto, aumenta o número absoluto da população que vive nas cidades. Tá? Então, a que mais se adequa é a letra D de dado, novamente. Tá? Olha, ficou alguma dúvida aí? Deixa nos comentários, tá? Pode deixar um comentário aí que a gente responde. 3. Se estiver muito rápido também, pode falar que a gente, na próxima correção, já diminui aqui. Tá? Observe a letra da canção abaixo. Essa canção é muito interessante, quem não conhece, tá? Engenheiros do Havaí, Muros e Grades. Então depois pode até ouvir a musiquinha lá para entender também, tá? Bom, vou ler aqui, tentar, né, ler aqui para vocês de uma forma que vocês entendam. Bom, nas grandes cidades, do pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão garantia de que morreremos cheios de uma vida tão vazia. Nas grandes cidades de um país tão violento, os muros e as grades nos protegem quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase nada, e nada nos protege de uma vida sem sentido. Interessante, né? É profundo isso aí. Então vamos aqui para a perguntinha. Nos versos acima, há alguns apontamentos referentes a alguns problemas urbanos, dentre os quais podemos mencionar. Então, estou falando que nos versos aqui tem, né? Cita aqui alguns problemas urbanos. Ó, a crescente desorganização e descentralização das cidades? Não, né? A violência familiar e o aumento dos sequestros em domicílios? Nada a ver, né? A onda de protestos que marcou o Brasil a partir de 2013? Não, porque essa música é bem mais antiga que isso, né? Ó, letra D de novo, ó, de dado. A violência urbana e o baixo padrão de vida sociocultural contemporâneo. Certo?
Então retrata aqui a violência urbana, em alguns trechos, né? Ó, muros e as grades, né? Protege quase tudo. Mas o quase tudo quase sempre é quase nada. E nada se protege de uma vida sem sentido, né? Tá fazendo alusão a isso aqui, ó. Uma vida sociocultural, o baixo padrão de vida sociocultural contemporâneo, certo? Pode ficar horas falando sobre isso aqui, mas aqui como é uma correção rápida, tá? Vamos só nos atentar aqui às correções então. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso aí depois, sobre as explicações aqui do PET também, acho interessante. 4. A Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Então aqui, ó, a Revolução Industrial, né, transformou a vida da população mundial, que passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias. Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir, como verdadeiras F, e ou falsas F. Tradicional é. Então, a urbanização mundial iniciou-se no Japão. Ó, já pensou errado aqui, né? Então, eu vi que já. Principal centro industrial, exportador, então, pô, F, né? De falso. Tá? Na verdade, começou aonde? Na Europa, né? Principalmente na Inglaterra aí, mas na Europa. 2. O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural ou vegetativo da população. Exatamente. Tá? Ele mudou completamente esse quesito do crescimento natural da população ao vegetativo. Tá? Porque, no caso aqui, ele reduziu o crescimento, né? Antes, você sabe, eles eram mais numerosos que no campo, né? A vida urbana que proporcionou uma vida mais atarefada, né? Mais cara, vários motivos. Então, proporcionou também a redução da população aí, tá? Do crescimento vegetativo. Então, V de verdade. 3. As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades. Tá aí tudo bem. Tendo como consequência a redução das doenças endêmicas e epidêmicas. Aí está a pegadinha. Ó. As endêmicas podem ser, mas as epidêmicas, a gente vê que não, né? Olha a atual fase, o Covid aí. O que é? Epidemia causada por aglomeração. Aglomeração o quê? Lembra de quê? De cidade, de centro urbano. Então, F de falso. Tá? A inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho tem reduzido a taxa da fertilidade das populações urbanas. Como eu falei na questão 2 lá. Tá certo? Tá? V de verdade. Então, ficou F, V, F, V. Ok? 5 e última. Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano ocorre por 2 argumentos e elementos principais: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. Tá? Explique ambos os fatores atrativos e repulsivos, exemplificando cada um deles. Estamos falando aqui na era urbana, podemos dizer que o processo de crescimento urbano, do espaço urbano, que é das cidades, né, ocorre por 2 argumentos principais, que são os fatores atrativos e repulsivos. Tá? O que são fatores atrativos aí? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. A industrialização. Tá? E com ela o que? Atrai a mão de obra, por quê? Por grandes centros urbanos, né, as cidades. E fatores repulsivos, a mecanização, tá? Do campo lá, que com a mecanização o quê? Tem menos mão de obra, certo? Precisa de menos mão de obra e essa mão de obra o quê? Vai para a cidade. Então, aqui ó, fatores atrativos. Industrialização, exemplo. Fatores repulsivos, mecanização. Ok? Então, espero que tenha gostado aí, gente. Lembrando de novo aí, quem não é inscrito no canal pode se inscrever se achar interessante, tá? E para receber, né? Ativa o sininho para receber as notificações das próximas correções. Lembrando que isso agora são 6 semanas. Ok? Então, um abraço a todo mundo, não esquece de deixar os comentários e deixa aquele like se gostou também, ok? E compartilha o vídeo também se achar interessante. Muito obrigado a todo mundo aí. Boa semana. Tchau, tchau.